Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos estar falando a respeito de uma temática que já me é de apreço há muito tempo e que já tem outros vídeos no canal e obviamente continuarei falando dela por muito tempo, já que é uma dos enfoques psicanalíticos. Sendo eu um apreciador da psicanálise, é bem possível que eu ainda vou estar falando muito mais a respeito das palavras. Então as palavras, a fala, a forma de linguagem em geral, tanto da fala, do pensamento, do desenho, é uma coisa que já há algum tempo eu trago no canal e possivelmente eu vou estar trazendo ainda mais. Porque minimamente, para quem já leu Freud ou Lacan, sabe que Freud, tanta importância quanto para a sexualidade, ele dava para a fala. Apesar de não ter deixado isso tão declarado nas suas obras, ele fala muito a respeito da sexualidade, mas a minha sensação é que ele chega a falar mais ainda a respeito da própria questão das palavras, da linguagem, até mesmo porque é a principal forma de acesso ao inconsciente. Então, para o terapeuta, para o paciente existem outras formas de acessar o próprio inconsciente, mas o terapeuta vai ter acesso aos conteúdos mais especificamente pela fala, pelo discurso do seu paciente. Então não é à toa que a fala exerce um papel tão significativo e importante dentro da psicanálise. E a fala ela já vem exercendo seus papéis de importância ao longo da história do estudo filosófico. Então dentro da filosofia também nós temos aí uma imensa gama de filósofos que já trataram a respeito das palavras, a respeito do quanto as palavras distorcem a realidade, o quanto elas não dão conta do que se propõe. E é a respeito disso que eu queria convidar quem está assistindo esse vídeo para pensarmos a respeito do uso que fazemos das nossas palavras. Muitas vezes as pessoas referem uma velha frase, já é uma frase meio do senso comum, que é: não é o que se diz, mas como se diz. E às vezes as pessoas usam essa frase, mas não se atentam muito a todos os significados dessa frase. Então eu vou começar contando uma historinha que é bastante emblemática para deixar um pouco mais explícito isso. Então, em determinado reino havia um rei, espera-se que todo reino tenha um rei ou uma rainha. Havia um rei que sonhava frequentemente durante as suas noites a respeito de um mesmo sonho, de uma mesma temática. E isso começou a incomodá-lo. E então ele anunciou pelo reino todo, ordenou aos seus súditos que anunciassem para o povo que aquele que conseguisse interpretar o seu sonho seria recompensado. Então os seus súditos foram repassando essa informação e em determinado dia uma das pessoas do povo chegou até o rei para interpretar o seu sonho. E ao rei contar o seu sonho, que era basicamente, ele sonhava que perdia todos os dentes da sua boca. Então ele sonhava que todos os dentes da sua boca estavam caindo. Essa é um sonho bastante comum, inclusive na história da humanidade. A maioria de nós já sonhou em algum momento isso. E aí o que esse interpretador de sonhos ele deu como interpretação ao sonho desse rei? Uma interpretação que inclusive é bastante clássica e até hoje é muito utilizada por quem acredita na interpretação de sonhos por esse viés mais místico e não pelo viés psicanalítico. A interpretação mais comum que é dada para esse sonho foi a que justamente essa pessoa deu ao rei, que todos os que você ama, que estão próximos de você, morrerão antes de você. E o prêmio que esse cidadão do reino recebeu por ter feito essa interpretação foi a decapitação imediata. Então ele foi imediatamente ordenado a sua morte, a sua execução. E o rei ficou furioso, ele falou: não, imagina, da onde que todas as pessoas que eu amo vão morrer? Não tem cabimento, esse cara é um maluco, não tem nexo. E anunciou que ele ainda buscava alguém que interpretasse o seu sonho, porque o primeiro não tinha obtido êxito nessa interpretação.
E aí, em determinado dia, chegou mais uma pessoa para interpretar o sonho do rei. Ele contou o seu sonho e novamente a pessoa deu a interpretação que é a mais clássica a esse sonho, que é todas as pessoas que você ama irão morrer antes de você. E o prêmio recebido pelo interpretador foi exatamente o mesmo do anterior, foi imediatamente decapitado. E num terceiro momento, chegou uma outra pessoa disposta a interpretar o sonho do rei. E aí os guardas já meio se cochichando, né? Mais um trouxa aí para perder a cabeça, né? E esse sábio entrou para falar com o rei, ouviu o seu sonho e deu a interpretação ao sonho. E aí o rei ficou muito feliz da vida, deu várias joias para o sábio, deu toneladas em ouro, tanto é que o sábio teve que pedir auxílio dos soldados do rei para conseguir carregar o ouro, porque não podia carregar sozinho. E aí, enquanto os soldados carregavam o ouro, eles ficaram indignados, né? Mas como assim? Duas pessoas anteriores tentaram fazer a interpretação e foram decapitadas, e agora o cara chegou aqui e fez essa interpretação e está saindo cheio de ouro, cheio de joias? Aí o soldado não resistiu, né? Perguntou para o sábio: escuta, os dois anteriores a você que tentaram foram decapitados. Como que você conseguiu dar a interpretação e está saindo levando riquezas com você? Você mentiu para o rei? Foi isso? Não. Eu falei exatamente o mesmo conteúdo que os dois anteriores a mim falaram. Mas como assim? Como que os dois anteriores foram decapitados e você está saindo cheio de ouro? É simples. A ordem das palavras. Eu simplesmente disse ao rei que ele viverá mais do que todos os que ele ama. Então vocês vejam, a troca de palavras aqui é muito sutil. Enquanto duas pessoas disseram ao rei que todos os que ele ama morrerão antes dele, o outro disse que ele viverá mais do que todos que ele ama. A troca de palavras é praticamente muito sutil mesmo, mas ainda assim mudou totalmente a forma como o rei se posicionou diante da interpretação. Então, o que essa pequena lenda nos traz? Que muitas vezes você não está dizendo o inverso do que você disse, você não está dizendo outra coisa do que você disse, você está dizendo de outro modo. E aí muitos vão se perguntar, possivelmente, porque eu já me perguntei isso várias vezes, mas eu não vou estar sendo falso, porque pensando que como veio para me expressar daquele modo, e eu estou invertendo o modo como veio para me expressar, eu não estou de certo modo sendo falso com o meu pensamento? Bom, aqui eu utilizo uma frase que eu tenho bastante apreço, que é a frase "as palavras mentem". Eu gosto muito de usar essa frase. E eu não estou errando a frase. Literalmente, a frase é essa: as palavras mentem. Não sou eu que minto, não é você que mente. As palavras mentem. Então, por mais que você tente ser verdadeiro, e aí por isso que nós temos também a velha frase do Nietzsche, que não existem verdades, apenas pontos de vista ou interpretações. Por quê? Porque por mais que você tente expressar com as palavras o que você pensa, você nunca vai expressar legitimamente o que você pensa. Porque o pensamento é muito mais amplo do que você dá conta de expressar em palavras. O pensamento envolve afetos, o pensamento envolve várias coisas que são mais camufladas nas palavras. As palavras também envolvem afeto. As palavras também são carregadas de sentido e de significado. Mas é mais sutil. Elas não conseguem dizer tudo. Elas não conseguem fazer o que elas se propõem a fazer. Por exemplo, quando eu falo para você, eu sou João Vitor Wróblewski, esse eu sou essas três palavras, se eu digo que eu sou essas três palavras, obrigatoriamente essas três palavras deveriam definir tudo o que eu sou. Porque afinal eu estou dizendo que eu sou isso. Então, João Vitor Wróblewski deveria definir tudo que eu sou. Deveria definir minha condição social. Então você, ao ouvir meu nome, deveria saber qual é a minha condição social, de quem eu sou filho, de quem eu sou irmão, o que eu fiz na minha vida, o que eu deixei de fazer, o que eu sinto, o que eu penso, quais são meus gostos musicais, quais são meus gostos de livro. Você deveria saber tudo isso a partir do meu nome, porque afinal eu sou isso. Mas não.
Por quê? Porque, obviamente, essas 3 palavras que eu utilizo para me referir à minha pessoa e que outras se utilizam para referir a mim, essas 3 palavras são muito limitadas. Elas, em hipótese alguma, vão dar conta de dizer o que de fato eu sou. E é assim com todo o nosso vocabulário. Por isso, as palavras mentem. Porque o nosso vocabulário não dá conta de expressar o que se propõe a expressar. O meu nome não dá conta de dizer de fato quem ou o que eu sou. E é por isso que nós devemos repensar quando vamos utilizar as palavras. Por quê? Se eu me utilizar de palavras contrárias ao que eu estou pensando, obviamente eu vou estar agindo de má fé. Ou seja, aí sim eu vou estar sendo falso. E não no sentido de que uma verdade seja possível, mas no sentido de que eu não vou estar sendo autêntico ao meu pensamento. Então o meu pensamento foi, por exemplo, vamos simular uma hipótese. Eu pego um texto para corrigir de uma pessoa. Digamos que eu peguei um texto seu para dar uma olhada, você me pediu uma opinião, acredita que a minha opinião tem algum valor para você, tem alguma importância, então você me pediu para opinar a respeito do seu texto. E aí eu corro o olho pelo seu texto e eu expresso para você, olha, esse texto não está bom. O que eu pensei, você não tem como saber. Você ouve, esse texto não está bom. E aí quando você ouve isso, você pode pensar tanto que pela minha mente se passou, esse texto está um lixo, não serve para nada, jogue fora e recomece, como pode ser que pela minha mente passou, por exemplo, nossa, esse texto não está bom, mas é uma coisa tão insignificante, como que não percebeu? Olha só, podia ter mudado essa palavrinha aqui e o texto ia ficar 10 vezes melhor. E é um excelente potencial, mas não está sendo bem aproveitado. Então você veja a diferença gritante entre um pensamento e outro que pode ser expresso pela mesma frase. Esse texto não está bom. É por isso que nós temos sim que repensar as palavras que utilizamos. Não no sentido, e aqui, se você quer repensar nesse sentido, é uma questão sua, mas eu trago aqui, não repensar no sentido de, eu vou ser mais ameno, eu vou dar tapa de pé, como se refere, tapa de pelica, eu vou... Não é no sentido de que eu tenho que ser mais carinhoso ao falar. É no sentido de tentar fazer com que as minhas palavras, com que o meu discurso seja mais autêntico ao meu pensamento. Porque sabemos já de antemão que as palavras não expressam o pensamento. Não há a possibilidade de eu expressar em palavras o que eu penso, o que eu sinto. Eu posso tentar simbolizar isso e há uma certa compreensão mínima social. Mas eu sempre refiro, inclusive nos vídeos onde eu falo de Lacan, eu falo que o fato de eu falar, por exemplo, o carro para você, você minimamente tem uma visão, uma imagem, uma noção do que é um carro. Mas você não vai estar pensando no mesmo carro que eu, com a mesma cor, com o mesmo formato de roda, com o mesmo motor. Não. Por quê? Porque a palavra não dá conta de expressar o que eu penso e o que eu sinto. E é por isso que temos que ser cautelosos ao utilizar as palavras, retomo, não na tentativa de ser mais ameno, ser mais carinhoso. Se isso é preocupação sua, ok, faz parte da empatia, faz parte do convívio social. Mas a maior preocupação nossa, e a primeira, é que a minha palavra, que o meu discurso seja o mais próximo possível do meu pensamento. Porque isso gera um dano maior do que o próprio fato de eu ser mais estúpido, de eu ser mais direto no que eu digo. Muitas vezes o fato de que o que eu disse não é coerente com o que eu pensei. Então eu pensei uma coisa, mas ao eu expressar, o meu limite de vocabulário, o meu limite de sinônimos, o meu limite de elaboração desse discurso fez com que ele soasse totalmente diferente do que foi minha intenção inicial. Por isso que é sim necessário e importante que nós nos atentemos à utilização do nosso discurso, à utilização do vocabulário e à forma como eu organizo as palavras, a forma como eu me expresso. Não na finalidade de deturpar o que eu pensei, mas sim na finalidade de aproximar o máximo possível o meu discurso, ser o mais coerente possível com o meu pensamento.
Espero que o vídeo tenha sido de apreço para quem assistiu. É isso, então, mais uma vez retomando a questão da palavra, como eu mencionei anteriormente, é uma coisa muito frequente no canal, porque a palavra é tanto dentro da própria psicologia, quanto mais ainda dentro da psicanálise e de algumas vertentes filosóficas das quais eu sou de grande apreço, a palavra ela exerce assim um papel importantíssimo. Então, ela está assim entre os carros-chefes de discussão. Então, por isso que vocês vão ver ainda frequentemente outros vídeos a respeito da fala, a respeito da palavra no canal. Obrigado a todos e a todas pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos. É bem bacana que vocês cliquem em gostei, porque às vezes as pessoas dizem que gostaram, mas não clicam. E ter vários gostei no vídeo facilita que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, se você de fato gostou, nada mais justo do que nos auxiliar que o vídeo seja de acesso ao maior público possível. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.